Muito bem, amigos, já estamos de volta, tá certo? Eu, aqui com a palavra de Deus, você também pega aí a sua Bíblia, que agora nós vamos estudar um pouco. Então, esse capítulo 6 do Apocalipse, onde traz aí o panorama e a apresentação dos 4 cavalos, aqui, os 4 primeiros selos, trazendo aí esses 4 cavalos do Apocalipse, ou cavaleiro do Apocalipse, nós precisamos estudar o capítulo 6 de Apocalipse com o capítulo 2, né? Com aquelas 7 cartas também. São 7 cartas, são 7 selos e são também 7 trombetas. Por quê? Porque o primeiro selo, quando abre o primeiro selo, nós temos que ver o que diz na primeira carta, que foi entregue a João, o profeta, para levar essa carta até a igreja de Éfeso. E assim sucessivamente. A segunda, a igreja de Esmirna, a terceira, a igreja de Pérgamo. São as 7 igrejas que ficavam a caminho da Ásia Menor, na direção da Ásia Menor, ali, todos na mesma direção. E essas 7 cartas que Jesus Cristo entregou para João levar para as 7 igrejas, elas representam 7 períodos que os remanescentes, os testemunhas de Jesus Cristo, desde o começo do mundo até a volta de Jesus, irão passar na terra. Então, meu amigo, eu sei que você estuda a Bíblia, eu sei que você tem o maior desejo de se salvar, eu também tenho, mas eu quero que você acompanhe comigo, porque a profecia, eu percebi que a profecia está mostrando todo o panorama da terra. A profecia está mostrando quem de fato está preparado hoje para esperar Jesus, quem de fato está preparado para a salvação, quem de fato cumpriu com aquilo que Jesus pediu na sua palavra. Por quê? Porque hoje todas as pessoas pregam o evangelho, é ou não é? Você chega em todo canto, está todo mundo pregando o evangelho, não é verdade? E, de repente, as pessoas chegam no local e ficam ali ouvindo o evangelho e fica anos e anos ali. Mas, de fato, é ali o local ideal onde você tem que estar, onde você tem que ouvir aquela palavra, aquela mensagem. Você já conferiu se aquela mensagem está de acordo com as Escrituras? Pois é, meu amigo, por isso que eu quero te dizer o seguinte. Eu, pela graça de Deus, eu me coloquei à disposição do Senhor para trazer e pregar aquilo que Ele tem me mostrado. À medida que a gente vai estudando a Bíblia diariamente, orando, você vai descobrindo coisas na profecia que não está sendo mostrado. Certamente porque as pessoas também, por pouco estudar a Bíblia, não têm aí descoberto essas profecias. Então eu estou mostrando para você aqui que você acompanhe. Por quê? Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, aqui falando a abertura dos 4 primeiros selos, mas eu quero que você pega também o capítulo 2, porque nós vamos ler a abertura do primeiro selo, vamos ver o que diz ali, e no capítulo 6, e dali nós iremos também ler, aqui no capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso, tá certo? E quando a gente terminar de ler aqui no capítulo 2, a gente vai também lá para o capítulo 8, para a gente ler ali, no capítulo 8, também o toque da primeira trombeta. 7 trombetas estarão preparadas para tocar. Nós sabemos que Jesus, ele disse que voltaria para buscar o seu povo. E ele ainda não voltou, porque ele percebe que tem muita gente que não está preparada ainda. E é longânimo, ele é bondoso, ele está dando a oportunidade para nós nos prepararmos. Tá certo, meu amado? O meu objetivo aqui é esse. É mostrar aquilo que Deus tem me mostrado na Bíblia. Para que você compare com a sua Bíblia e se prepare corretamente. Tá certo? Então, meus amados, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 6. Aqui diz o seguinte. Observei, quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes, aqueles 4 que ficam ao redor do trono de Deus,
São seres viventes, são uma ordem especial de anjos chamada serafim. Estão ali os 4, ao redor do trono de Deus. Eu já mostrei aí que são serafins. Então aqui, eles diziam com voz de trovão para João: venha. Então, o verso 2, Apocalipse 6, verso 2. Então João diz: eu olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Estava um cavalo branco. Esse cavalo branco, o seu cavaleiro, está dizendo aqui, ó. O seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, você percebe que quando João vê abrir o primeiro selo, você percebe, meu amado, que o cavaleiro do cavalo branco, ele traz uma coroa na sua cabeça, né? E ele traz também, né? Ele traz uma coroa na cabeça, aqui. Ele traz uma coroa na cabeça, tá certo? E ele traz em sua mão um arco. E o cavalo é um cavalo branco, tá certo? E diz que esse cavaleiro, ele veio vencendo e determinado a vencer. Então aqui você percebe que este cavaleiro do cavalo branco aqui é Jesus Cristo. Ele que venceu na cruz do Calvário. Quando ali mostra no capítulo 5, que quando João olhou, João disse que não viu ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse capaz de ir até o Pai, receber o livro da mão do Pai, que o livro estava fechado e selado com 7 selos. Você já pensou, meu amado, se não tivesse Jesus morrido na cruz do Calvário, nós não teríamos esperança, nenhum de nós, né? Mas Deus gerou Jesus, né? E enviou ele para morrer na cruz para nos salvar. Que amor maravilhoso, né? Então aqui, João vê que não houve ninguém. Mas ali, o anjo disse para João: não chore, aqui está o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele venceu, oh glória, maravilha, não é? Ele venceu para receber o livro da mão do Pai e desatar os seus 7 selos. Meus amados, quando eu leio esse capítulo, eu me encho de esperança. Agora, por que muitas pessoas não sabem? Não sabem disto. Sabem que Jesus morreu na cruz, mas elas não acompanharam esse capítulo dessa maneira. Por isso eu estou mostrando aqui, trazendo a profecia, e nós vamos ver o conteúdo desta profecia, tá certo? Então aqui, esse arco na mão desse cavaleiro do cavalo branco. Esse arco representa instrumento de batalha. Isso mostra que ele teve em batalha. Ele estava trazendo em sua mão um arco. Arco é instrumento de batalha. Representa instrumento de batalha. Né? De alguém que veio de uma batalha. Não é verdade? E a coroa? Aqui no capítulo 2 de Apocalipse está dizendo, né, que para ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, coroa é símbolo de vitória. Coroa também representa vitória. Então, Jesus ali montado no cavalo branco, essa brancura do cavalo, essa cor branca do cavalo, representa, meu amado, a mensagem, a palavra pura, a mensagem pura, pregada por Jesus Cristo e depois pelos seus apóstolos. Tá certo, meu amado? Então, eu quero que você entenda aí. Cavalo branco, a cor do cavalo, cor branca do cavalo, representa a pureza da mensagem.
Quando Jesus esteve aqui na terra, ele pregou a mensagem que ele trouxe do Pai. Mas quando ele chegou aqui, ele encontrou outras coisas. Mas ele pregou a mensagem pura do Pai. Sem contradição, sem dogmas, sem ensinamentos errôneos. Ele pregou a mensagem pura. E não aceitaram ele. Não receberam ele. Não é verdade? Mas ele, você acha que a mensagem que ele pregou é ou não é a mensagem de salvação? É a mensagem do Pai, que o Pai enviou para ele pregar, para ele anunciar na terra, no seu ministério. Então, meus amados, então aí a cor do cavalo branco representa aí a mensagem pregada por Jesus e pelos seus apóstolos. E hoje por aqueles que seguem a Jesus Cristo, que são suas testemunhas, chamados remanescentes. Remanescente significa resto, aquilo que sobrou. Então, desde o começo do mundo para cá, tem gente que segue a Jesus. Muitos já morreram, muitos foram mortos aí na Idade Média, houve perseguição e muitos cristãos foram mortos aí por causa do nome de Jesus, por causa da mensagem de Cristo. Então aqui você percebe aí, cavalo branco, aquele que vem montado, venceu e veio determinado a vencer. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Pagou a nossa dívida do pecado, com seu sangue. Ele resgatou-nos para Deus, nos fez sacerdotes. Então hoje nós somos servo de Deus, sacerdote para o nosso Deus. E ele reinarão sobre todos nós na nova terra. Tá certo, meu amado? Agora, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, você vai acompanhar comigo, pega a sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia, porque aqui no capítulo 2 está lá, o anjo entregou para João aqui uma carta, 7 cartas. E essa primeira carta da igreja de Éfeso, está mostrando aqui, ó. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu quero dizer para você que candelabros é igreja, tá certo? Candelabro é igreja. Estrela é anjo ou mensageiro. A profecia mostra isso aqui. Aqui no capítulo 2 mesmo, bem no finalzinho aqui, tá certo? Então aqui diz o seguinte: conheço as suas obras. A carta à igreja de Éfeso é um período que o remanescente na terra, desde o começo do mundo, muitos passaram e os que estão vivendo hoje irão passar. E os que ficarão para o futuro também, daqui a mais um tempo, irão passar também. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olhe bem. Sei que você não pode tolerar homens maus. Olhe bem. Que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Então, o remanescente que segue a Jesus, eles com a Bíblia na mão, eles irão colocar os seus líderes à prova. Por quê? Porque eles são pessoas que leem a Bíblia. São pessoas que buscam, cavam fundo o significado das profecias. Por isso, eles adquirem conhecimento e aí eles vão interrogar os seus pastores, os seus líderes. Então, ali eles colocam os seus líderes à prova. E depois acaba descobrindo que eles não estavam ensinando a verdade. Então, abra aí o seu olho, porque no nosso período de tempo agora, isso está acontecendo, tá certo? Então, aqui diz aqui, ó, você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. Tá vendo? Então, João recebeu essa carta com essas recomendações. Olha, João, leva essa carta para a igreja de Éfeso e diz isso, que eles vão ler lá. Essa carta é o período que eles irão passar na terra. Todo o povo da terra que tiver que ser salvo. Mas aqui eles têm essas características. Eles irão colocar os seus líderes à prova, com a Bíblia na mão, com as escrituras, e vão descobrir que eles estão enganando, são impostores, tá certo? Então, grave aí. E aqui diz também, olha, eles falam para eles aqui, ó, nessa carta, vocês têm perseverado
e suportado sofrimento por causa do meu nome. Por causa do meu nome, nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Então diz aqui, ó. E não tem desfalecido. Vocês têm perseverado. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. E você não tem desfalecido. Você tem continuado firme, pregando a mensagem de Cristo. Tá certo? E diz aqui, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Exato. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, você tem, lembre-se de onde caiu, arrependa-se. E pratique as obras que você praticava no princípio. Falando, são recomendações para aqueles seguidores de Jesus, que tem que levar a mensagem de Cristo. Mas tem que levar essa mensagem de Cristo com amor. Por que com amor? Porque o povo da terra não conhece a mensagem de Cristo. A verdadeira mensagem de Jesus, o povo não conhece. É estranho. Por que é estranho? Porque alguém veio primeiro e trouxe uma outra mensagem em nome de Cristo. E todo mundo acha que a mensagem de Cristo é essa, mas eu vou mostrar. Acompanhe comigo. Por quê? Porque eu tenho a experiência que eu estive dentro da religião por muitos anos. Então, hoje eu não estou mais. Então, eu tenho aqui como dar o testemunho do que eu vivenciei e do que eu estou vivenciando. Por isso, estou pregando aqui dessa maneira simples, como você está vendo, certo? Mas aqui eu estou mostrando a verdade. A mensagem de Cristo, eu vou te apresentar ela aqui nas profecias. Você vai saber qual é. E se você estiver preparado corretamente, meu amigo, quando Jesus Cristo aparecer, você subirá com ele como está prometido na sua palavra. Tá certo? Eu também estou me esforçando para isso. Estou estudando a Bíblia, me preparando, me consagrando. Porque Jesus Cristo fez a promessa. E a promessa de Jesus Cristo é verdadeira. Ele prometeu que viria. Não desanime, não desfaleça, como diz aqui, ó. Ainda que você enfrente sofrimento pelo nome de Jesus, certo? Você tem que prevalecer, tá certo? Então, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. E pratique as suas primeiras obras, do princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, o lugar de adoração, tirarei o lugar de servo, o lugar de testemunha. Então, quem não se arrepende não serve para testemunhar de Jesus, porque somos pecadores. Precisamos nos arrepender, aceitar Jesus Cristo como nosso único e Salvador, se batizar em nome dele, o batismo é em nome dele. Por isso que eu quero que você entenda, acompanhe comigo que eu estou mostrando. E depois do batismo você se manter firmado nele, certo? Aí sim, aqui é a mensagem correta, tá certo, meu amado? Então aqui você acompanhe comigo. Porque eu não sei em que batismo você foi batizado, mas eu fui em outro batismo. Mas depois que eu fui estudar a Bíblia, eu percebi que tem 2 batismos na Bíblia. Tem o batismo em nome de Jesus, que ninguém fala, e tem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todo mundo fala. E eu me batizei porque todo mundo falava. Quando eu, já depois de mais de 15 anos, dentro da religião, fui investigar, e esse batismo aqui em nome de Jesus? Porque a Bíblia fala, em João 3,16, que Jesus veio, Deus amou o mundo que enviou Jesus para morrer na cruz, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Então, Jesus pagou a minha condenação com seu sangue. Mas e por que eu estou sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Fui para a Bíblia, encontrei Pai, Filho e Espírito Santo. Aí fui saber quem é cada um. E eu pude ver aí que não é, velho. Não bate com as Escrituras, porque quem morreu na cruz para perdoar o meu pecado foi Jesus. Ele me trouxe redenção com o seu sangue. Então, como que eu vou aceitar ele? Só na boca? E na hora do batismo? Que é a hora que você tem que morrer para este mundo e nascer para Cristo, e novidade de vida e viver com ele, aí você vai para outro canto. Então foi aí onde eu encontrei as coisas contrárias. Tá certo, meu amado? Eu quero que você entenda o que eu estou mostrando aqui na Bíblia, tá certo? E aqui você acompanhe comigo que nós vamos encontrar aqui na Bíblia o caminho certo de você estar diretamente ligado ao trono de Deus. Tá certo, meu amado? Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja e ilumine a sua vida, e que junto contigo esteja aí ensinando e abrindo a tua mente para a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.